Cara, teve o jogo ontem do Brasil, né? Tomamos aquela porrada pra Argentina, né? Esculachado. Esculachado pela Argentina, né? A gente, né, Fita, que viu o Romário, Ronaldo, Bebeto, Roberto Carlos, Cafu na seleção brasileira, Branco na seleção brasileira. Hoje a gente vê isso aí. Por isso que eu falo que eu parei de acompanhar a seleção brasileira desde 2006. Pra mim não faz diferença nenhuma. Junto contigo, Vugri. Eu só torço mesmo pro Brasil a Vera, mesmo quando é jogo, mais ou menos, né? Dependendo do jogo contra a Argentina e Copa do Mundo. Fora isso, agora, o reflexo que a gente vê na falta de organização da CBF está se refletindo também na seleção brasileira. Eu queria saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. E um debate que a gente estava tendo aqui na mesa, a gente já teve esse debate já. Uma demissão do Dorival, que é possível acontecer agora. Vocês gostariam de ver o Dorival no Fluminense? É uma boa pergunta. São dois assuntos aí, cara. Cara, falando em administração de seleção brasileira, bom, há muitos e muitos tempos sabemos que, cara, a seleção brasileira é mais uma repartição aí, né, que, cara, só pensa nela, no seu próprio bem. Não vejo a CBF fazer nada, tanto para a seleção quanto para os clubes, a não ser, cara, a desorganização, a falta de profissionalismo em suas competições, né, a falta até de desenho, de valorização delas. Então, cara, isso repercute na seleção brasileira. Hoje você não tem... A gente sabe que muita coisa acontece ali debaixo dos panos, isso aí não é... Ninguém é ignorante o bastante para poder não entender o que acontece. Alguns jogadores que estão ali, você vê que não tem condições nenhuma de estar ali. Então você bota em xeque muita coisa, cara. A administração o Edinaldo foi reeleito, né, no dia do jogo contra o Brasil. Não, um dia antes do jogo contra o Brasil, foi na segunda-feira, se não me engano. E, cara, o que ele vai trazer de bom? Vai voltar o lance do Carlos Ancelotti de novo? Aquela vergonha, aquele pífio que a gente passou? É que eu falo, nem para definir um técnico, cara, conseguem. Então, cara, isso se reflete nos resultados. É a pior campanha das eliminatórias que o Brasil está fazendo. Se eu não me engano, não perdia por 2 gols, não sei, 60 e poucos anos, que o Brasil não perdia um jogo de eliminatórias por 2 gols de diferença. E é isso aí, cara. Vexamos atrás de vexamos. E vou te falar, é daqui para pior, porque você não vê... Estavam até falando, se não me engano, que o Edinaldo estava esperando a eleição para poder fazer algo. É que eu falo. Então, você não tem um planejamento, você só vê benefício próprio ali. Você não vê nada, você não tem nenhuma perspectiva de melhora. E sobre o Dorival, brasileira. Pablo? Cara, Dorival eu acho um bom nome. Pro melhor que o Mano, na minha opinião. Gostaria de vê-lo no Fluminense, caso o Mano caia. Eu acho um bom nome, sim, para poder dar uma liga e termos um time competitivo melhor do que o Mano Menezes. E você, Fita? Bom, acredito que desde o final dos mandatos, né, do Ricardo Teixeira, a CBF já vem se afundando, vem sucumbindo com um novo modelo de planejamento para convocações de jogadores. Eu acredito que o problema da seleção brasileira hoje se passa muito pela direção da CBF, pela gestão. Quem é Edinaldo? Quem é Edinaldo Rodrigues, né? Quem foi Edinaldo Rodrigues? Quem é para ele chegar e ser presidente da CBF? Como é que foi feito isso? Como foi costurado isso? Hoje a imprensa toda está batendo no Dorival, mas para mim é um dos menos culpados. Não que ele seja inocente, não é isso. Mas o problema da seleção brasileira hoje está na CBF, todo mundo sabe disso. Até há pouco tempo o Ronaldo Fenômeno, que tem bagagem para isso, tentou ajudar o futebol brasileiro, tentou entrar na CBF, né, ou tentar se candidatar, né, para poder ajudar o futebol brasileiro a sair desse cenário devastador, como diz o nosso grande amigo Vilela, e ele foi enfático. Não dá para lutar contra o sistema. Eu tentei e não tenho forças para isso. E passa 24 horas ou 36 horas depois, Edinaldo é reeleito numa candidatura única. Unânime. Né? Unânime pelos clubes da Série A e Série B. Então, assim, os clubes da Série A e Série B não são inocentes. Se o futebol brasileiro hoje está sucumbindo, se o futebol brasileiro hoje é o que é hoje, é muito por conta de a responsabilidade está em cada um dos presidentes de clube, especialmente a CBF. Nós que encaramos
bons tempos, né? Geração melhores. 90 começou ali, depois 94, 98 na trave, 2002 foi a última seleção decente que a gente viu. Até pouco tempo, antes de eu vir para cá, eu peguei o meu filho de 10 anos e falei, aqui, filho, assiste um pouquinho Brasil, a trajetória do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Ele, poxa, pai, eu queria ter nascido nessa época, era tanto craque junto e hoje a gente não consegue ver isso. Então, assim, esse é o cenário do futebol brasileiro. Não culpo o Dorival somente. A maior parcela de culpa, para mim, é a CBF. Galera, antes de passar a bola aqui pro João, só lembrar aqui para vocês, a gente tá com 140 pessoas simultâneas assistindo aqui o Flu Resenha, né? Deixa o like, né? Faz a gente aí, ajuda o canal Flu Resenha a ser mais divulgado, dá essa moral pra gente, né? Como a gente falou aqui, a galera tá falando aqui, tá elogiando o cenário da gente, gostou da inovação. Cara, hoje a gente pegou emprestado o cenário do pessoal da Placar, né? A gente tá usando aqui o cenário deles, o estúdio de TV aqui do estúdio, né? E é isso, né? Se der, mais vezes, né? Dependendo aqui do nosso operador, a gente faz aqui, né? Não, Pito? Deu uma risada aqui, né? Vou aceitar isso como sim, né? João, fala aí, João, qual é a sua opinião em relação a um momento que a seleção brasileira vive, né? Em relação ao Dorival? Você gostaria de ver o Dorival no Fluminense? Galera do chat também responde aí, galera. Assim, como o nosso treinador é o Mano Menezes, qualquer opção é melhor. O Mano Menezes é um cara que não tem ideia de jogo, a ideia dele é só se defender. O nosso time não ataca, o nosso time não vai pra frente, só se defende e acha um gol na genialidade do Arias, na velocidade do Canóbio, na finalização de Germancano. E pra mim o Dorival não é um bom nome, porque, tipo assim, ó, até 2022 o Dorival tava mal no Ceará. Exatamente, o Flamengo eu ia falar isso. Trouxe ele com o elenco que tem, ele fez o básico, o Flamengo deu certo, não era muito difícil fazer aquele Flamengo dar certo. Ele foi para o São Paulo, onde ele ganhou uma Copa do Brasil, mas é uma Copa do Brasil cheia de altos e baixos, com mais partidas ruins do que boas, e acabou parando na seleção, onde a gente está vendo cada coisa pior que a outra na seleção. Então eu acho que não é um bom nome o Dorival Júnior. Cara, você falou justamente tudo que eu ia falar agora. Eu também não acho o Dorival Júnior um bom nome para a seleção brasileira, e muito menos um bom nome para o Fluminense. Vamos lembrar que ele foi mal, ele estava mal no Ceará, ele esteve no Flamengo, realmente ele fez um bom trabalho no Flamengo, mas o time do Flamengo é um bom time, né, um dos melhores do Brasil. Conseguiu dar um padrão de jogo, fazendo o básico no time do Flamengo, que já é um baita de um time. E no São Paulo ele ganhou uma Copa do Brasil com muitos São Paulinos reclamando do estilo de jogo do Dorival. Eu, sinceramente, se o Dorival caísse e viesse para o Fluminense, eu não viria com bons olhos. Porque o Fita falou aí que o problema, ele não bota nem tanta culpa no Dorival em relação ao jogo, futebol que o Brasil está jogando, né? Mas, de certa forma, né, a gente tem que parar para pensar também. Aí a gente fala dos jogadores, né, que muita gente está falando também dos jogadores que estão jogando mal na seleção brasileira. Se você parar para pensar, como eu falei no Fla-Flu, quando a gente perdeu os dois jogos, eu falei no segundo jogo isso, o time do Fluminense não é o problema individual dos jogadores do Fluminense. O problema do Fluminense é o treinador, é um time mal treinado, né? A gente não tem um padrão de jogo. É a mesma coisa a seleção brasileira. Os problemas que tem a seleção brasileira hoje, eu vejo os problemas do Fluminense. Como o Márcio lembrou aqui, o time do Fluminense não é um time que tem sangue, tesão de ganhar jogos. É um time passivo dentro de campo, passivo com a arbitragem, passivo com o adversário. A gente sente a falta hoje no Felipe Melo, no líder dentro de campo. E é a mesma coisa que eu vejo na seleção brasileira. A seleção brasileira também falta um líder dentro de campo, falta um treinador, porque qualidade tem. Lembrando aqui, galera, o nosso elenco não é ruim. Nosso elenco é bom. A gente tem bons jogadores ali. Tem promessas ali que ainda não estrearam, como que é o La Vega e o Lescano. Então eu acho, galera, que só vão estrear, Ivo Grecas, desculpa te cortar, só vão estrear pelas lesões de Isaac e de Riquelme. Sim. Porque sim. Talvez não estreariam. De tão má qualidade o técnico que nós temos hoje sob o comando do futebol do Fluminense. Eu nem acho, Fita. Eu acho que eles iriam acabar estreando agora no Brasileiro, porque o Fluminense vai ter uma sequência de jogos. Mas aí é que você acha. Não, porque você é torcedor e pensa nisso. Exato. Mas o que o treinador vem fazendo desde o ano passado para lançar, botar jogadores que se destacam no jogo, é difícil ele fazer isso. Mas, Fita, olha só. Só coloca quando ele precisa. Fita, mas olha só. Nem o La Vega e o Lescano jogaram ainda, então a gente não sabe como que estão vindo esses jogadores. O Lescano, vamos lembrar aqui, que o Lescano falou que estava fazendo uma preparação física. Ele falou isso Deixa eu só terminar, Fita. Ele falou isso na mídia lá do Paraguai, que ele ficou assustado e ver como que é a estrutura do Fluminense, como que é a preparação física aqui, a alimentação, tudo é diferente, tudo é profissional, diferente do que era no Paraguai. Tanto que ele passou mal até no treino físico do Fluminense, né? Ele vai ter que ter tempo para jogar. Ele
veio pro Fluminense agora, diferente do Lavega. O Lavega poderia sim ter jogado no jogo contra o Volta Redonda. Eu concordo com todo mundo que falou isso. Pô, o Fluminense tinha ganho o primeiro jogo de 4-0, não poderia ter botado o garoto? O Lescano chegou agora. Então, a possibilidade de a gente ver esses jogadores jogando vai ser agora no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Fluminense, repetindo aqui, o Fluminense vai ter uma sequência de jogos. A gente vai ter uma maratona agora, esses meses, né, com Copa do Brasil e Brasileiro. E Sul-Americano. E Sul-Americano. Sul-Americano. Copa do Brasil nem agora, eu acho que é mês que vem que começa. Em abril. Em abril. Então a gente vai precisar rodar esse elenco. Isso é um fato. Então eu acho, mesmo se não tivesse a lesão do Isaac e do Riquelme, principalmente do Riquelme, que estava na reta final do Campeonato Carioca, no jogo do Flamengo, né? Ele foi utilizado. Eu acho que mesmo assim esses garotos seriam... Então, mas aí você está falando baseado em que você, Ivo, torcedor do Fluminense, acredita ou acha que ele estrearia. O que eu estou falando é o seguinte, desde o ano passado, eu sempre levantei a bandeira. É um grande erro, um grande equívoco o Fluminense renovar com o Mano Menezes. Ah, mas ele salvou o Fluminense. Salvou porque ele foi contratado para salvar o Fluminense e foi salvo e amém. Obrigado, Mano Menezes. Só que quando você... Exatamente. Só que quando você tira um elenco, tira a velharia do elenco, os jogadores de mais idade, e reformula com novos jogadores, você tem a tendência de ter um estilo de jogo que o Mano Menezes não entrega. Que é um jogo de velocidade, de propor jogo, de agredir, de buscar a vitória, de ter o jogador tá contagiado, vibração. O Mano Menezes não tem nada disso, gente. Então hoje o Fluminense tem uma Ferrari, só que com um piloto que não consegue passar a primeira marcha, sair da primeira marcha. Então assim... Oi? Ferrari também não, né? Não, mas a gente tem um potencial, Pablo. A gente tem um potencial. Os jogadores que chegaram são jogadores de velocidade e os novos que chegaram têm potencial para se transformar em grandes jogadores. Mas só que eles não são escalados no momento que devem ser escalados, não estão tendo oportunidade quando mereciam ter oportunidade, e aqueles que entram e se destacam não jogam. Foi o caso do próprio Riquelme. Ele entrou e se destacou e daqui a pouco escantearam. O Isaac, que era para ter tido mais oportunidade. Tudo bem que ele não teve a mesma desenvoltura, o mesmo desempenho do Riquelme. Mas não pode escantear. Cadê o Wallace Davi? Mas, cara, o Wallace Davi, rapidinho, Pablo. O Wallace Davi, a oportunidade que ele teve, mesmo com os pequenos, ele não desenvolveu. Que isso? Ele não desenvolveu. Não, então eu vi outros jogos. Então você viu outros jogos. Eu vi outros jogos. Eu tive em todos os jogos, Estado Carioca. Eu só não tive na estreia. Eu tive em todos. Eu só não tive na estreia. Mas olha só. Ele não desenvolveu, Fita. Isso é fato. Não é questão de desenvolver, Vugrica. Foi mal. É questão de ele entrar e mostrar a personalidade que ele mostrou. Qual personalidade que ele mostrou em qual jogo? Agora, o Riquelme... Todos os jogos que eu vi que ele jogou, é isso que eu tô te falando. Tudo bem. Cara, rapidinho, Pablo. É tua opinião, beleza. Sim, okay, baseado no que eu vi. Então tá, baseado no que eu vi, eu também falo a minha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Riquelme, até o Quintela trouxe essa informação, e outra galera também trouxe, que o Riquelme estava fazendo uma preparação física, né, para ganhar mais massa muscular, mais corpo, para justamente aguentar os jogos, porque ele não estava aguentando jogar 2 tempos. Isso é um fato. Tanto que quando ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, no primeiro jogo, ele acabou com o jogo. Ivo Greca, isso aí deveria ter sido visto na hora que quis pular a etapa. Não pulou Pegaram os garotos de 17 e botaram no profissional. Sim. Tinham que preparar os garotos para poder ter condições de estrear no profissional. Isso aí foi uma queimada de etapa. Não era. Nem disputar a Copa São Paulo, que para mim deveriam disputar para ganhar mais bagagem. Aí sim você faz uma preparação física para os garotos. O que eles fizeram? Queimaram a etapa e regressaram com o moleque. Tanto que o Isaac se lesionou no Sub-20. A minha opinião, só para o Pablo e o João falaram, que a gente já está debatendo. Eu nem acho que queimou a etapa, Fita, até porque eu sempre gosto de lembrar aqui que na reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado, tanto o Isaac e o Riquelme subiram para o profissional. Eles já estavam treinando com o time profissional. Se a gente, Fita, a gente defende a base, só que a gente tem uma visão diferente um pouco da base. Se a gente defende tanto a base, pede para os garotos que têm qualidade já terem uma oportunidade no time profissional, os garotos têm qualidade, que é o caso do Isaac e o Riquelme, por que já não botar esses moleques no profissional e já ir adequando esses moleques já para o jogo profissional, para o time profissional? Foi o que fizeram com o Isaac e com o Riquelme. Na reta final do Campeonato Brasileiro, do ano passado, eles já estavam no time. Eles já estavam no time. Só que eles não jogaram. Pablo, quer complementar só para passar para o... Eu estou mais ou menos defendo a ideia do Jailson falando, cara, porque eu acho que tudo na vida você tem que fazer por etapas. Às vezes você quer botar carroça na frente dos burros, cara, você vai dar com a cara na parede.
Porque, por exemplo, cara, beleza, eles subiram no passado, não porque, cara, os caras são top. Foi por necessidade. Eles se escalaram. Além da necessidade, eles estavam arrebentando e o time mal, sem peça de reposição e aceleraram o processo. Aí ano passado falaram assim, não, eles já vão pro profissional. Ou seja, está os dois quebrados hoje. É isso aí. O que te deveria fazer? Cara, acabou o ciclo, beleza, precisamos de vocês. Cara, retrocede o garoto, meu irmão. Vai pra Copa São Paulo. São Paulo. Volta pra lá e quando vocês vão ganhar bagagem, já vão fazer uma boa pré-temporada. Já fazia um tratamento, né, para poder aumentar a parte física, melhorar a parte muscular. E aí, cara, você lançaria esses jogadores no Carioca, começaria o Carioca, entendeu? Jogaria pro Brasileiro, até para você dar bagagem e experiência para esses moleques. Não adianta a gente querer queimar etapas, cara. Neymar não queimou etapa, Ganso não queimou etapa. Exatamente. Queimou basicamente aí que eu vi que foi o Hendrick que foi lançado bem no profissional. Mas eu não me lembro. E mesmo assim, não nessa condição, em fogueira. Isso aí, Não em fogueira, em jogos que dava condição de jogar. E o Abel jogava, travava, aí que eu falo, a imprensa, não. Batia nele, mas ele bancava o Hendrick no banco pra quê? Colocá-los aos poucos. Exatamente. Pra não queimar a etapa. Porque o moleque entra às vezes no jogo de Libertadores. Faz uma merda, se queima. Exatamente. É o caso do Esquerdinha. Depois da Libertadores nunca mais vimos Esquerdinha. Então você acaba queimando promessas que podem dar futuro, dar lucro ao Fluminense. Por quê? Necessidade. Aqui a torcida às vezes, por que não bota fulano, Beltrano, Ciclano? Cara, não é assim. É um planejamento que tem que ser feito para introduzir esses garotos ao time profissional. Seja por necessidade, mas aí é que eu falo, você tem uma justificativa para botar. Ah, não posso mais contratar. Beleza, vamos pegar da base. Vamos ver como é que esse moleque vai suportar a pressão, suportar num jogo profissional. Mas aí tá entrando em contradição, Pablo. Não é contradição. Tô falando o seguinte, você lançar um garoto desse que está se destacando na base... Queimar etapa. Para uma situação que nós vivemos ano passado, onde a janela, por exemplo, tinha fechado ou não tinha esse dinheiro, contratou-se errado, ou até suprir necessidade de lesões, tudo bem, é justificado. Agora, não fazer o que fizeram, não retroceder os garotos não jogaram uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, que para mim, na minha visão, é importante. Não é nem a competição de base mais importante que tem hoje. Não sei, cara, mas, cara, eu, no meu ver, é importante os garotos passarem, porque é uma experiência muito boa, até porque muitos jogadores vieram para o profissional depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, eu acho que queima-se uma etapa e hoje estou aí encostado, cara. Não, encostado não, se machucaram. Eu sei, mas, tipo assim, não estou sendo utilizado. E quando são utilizados, que é o caso do Riquelme, é que eu falo, mano, deixa o garoto 3 jogos sem jogar. Para depois botar aí titular. Mas olha só. Outra coisa, não acabou com o jogo. Deixa o João opinar, cara. Vai, João. Não acabou, rapidinho. Não acabou com o jogo do Fla-Flu, não. Ele deu mais dinâmica. Sim. Acabou. Não, você falou que acabou o jogo. Falei, acabou? Você falou, não, ele acabou com o jogo. Acabou, não. Ele deu mais personalidade ao clube, ao time naquele momento, onde só que os que estavam na titularidade não estavam fazendo porra nenhuma. Pablo, olha só. Só que aí que tá. A galera pede, fala, não, tem que ter paciência com o jogador da base, mas não tem paciência com o jogador da base, né, Fita? Verdade. João? Tem. Sim, isso é verdade. O que eu falo sempre, todo moleque da base, quando sobe, vai oscilar, galera. Isso é um fato. O que o Cauã Elias fez ano passado, ele salvou o Fluminense ano passado, ele é um dos responsáveis da gente não cair ano passado, né? Nem todo moleque que subiu da base iria fazer o que o Cauã Elias fez ano passado. E se tu for ver, ele mas vai lá, João, fala você aí. Ele salvou oscilando o Cauã Elias. Salvou oscilando. Ele não foi... O Riquelme já estava dando sinal que iria oscilar, assim como o Isaac. Sim. Isso é normal de acontecer, gente. Com todo mundo. Isso é normal de acontecer. Vai lá, João. Mas eu concordo com algumas partes e discordo de outras. Até porque o Fluminense, no momento da Copinha, estava numa situação difícil no Carioca e não tinha como tirar os dois melhores do time, que eram o Isaac e o Riquelme, entre os moleques. A gente estava sofrendo bastante naquela época no Carioca, tava até brigando para não cair, 9º, 10º, não tinha como tirar os dois melhores. Acabou que a gente caiu pro São Paulo nos pênaltis, na Copa São Paulo, né? Dava-se os moleques que a gente ia mais longe. Graças ao goleiro do São Paulo, né? O Fluminense amassou aquele jogo. Foi mesmo. Mas se você tira aqueles dois, será que a gente chegava até o São Paulo? E a gente estaria pior no Brasil, no Carioca. Poderia até cair, nem ir pra semifinal, como a gente foi. Mesmo que a gente chegou na final, passou aquela vergonha, com um estilo retranca. Pô, não acho. Mas aí se ganha o título, tava comemorando, lá em cima, cara, a gente sabia. Mas assim, tem que chegar na final. O torcedor não tem que pensar pequeno. Pensar pequeno deixa o Botafogo. Não, eu concordo contigo. E se contentou aí com o Texas dizendo, o ano só começa em abril e cagou pra Supercopa, Recopa, Carioca. Então a gente tem que
pensar nessas partes também, porque se tira o Isaac e o Riquelme naquele momento do Carioca, será que a gente tinha chegado na semifinal? Não, mas é que tá, a gente não tá falando de tirar ele do Carioca, a gente tá falando de não ter subido eles, queimado essa etapa antes, entendeu? Mas todo ano o Fluminense faz isso, deixa os profissionais descansando até a 17 quinta rodada anos, e bota os moleques pra então, jogar. 17 anos no profissional. Mas se todo ano faz isso, se planeja. Mas olha só, Não, com 17 anos eu nunca tinha visto. Mas olha só, se os Com garotos... 17 não. Mas olha só, se os garotos são uma promessa, né? Estão desenvolvendo, estão arrebentando na base. Por que não dar uma oportunidade? Já Não, botar mas os ninguém moleques? é contra a oportunidade. Então, olha só, ninguém é contra. mas olha só, a Fita, única coisa que a gente é Fita. contra, eu Fita Flu, sou contra aqui, são queimar etapas e pegar o moleque não dando condições dele chegar de maneira correta no profissional. eu discordo. É isso que eu tô falando. Eu discordo. Você pode discordar, eu discordo eu em tô falando relação pra que você. queimou simplesmente etapa, isso. mas Aí vou. Não, lê o superchat aí, Pablo. Tá, galera. a gente vai entrar parou no aqui, chat ó. aqui. Fernandinho Gilzinho. Ferrari, bom time que pode extrair mais. Isso sim. Cara, na verdade, cara, Se não quer jogar o Fluminense pra cima, quem é que vai jogar? Exatamente, tá certo, tá Pelo certo. amor de Deus, né, cara? Vamos E eu só tenho dar- que falar que o Fluminense é o melhor do mundo Não, sempre. deixa eu só fazer rapidinho um complemento que ele tá falando aqui, cara. É o Só pra seguinte, gente dar uma passada no não chat. ia tirar o jogador, cara, é que eu falo. Aí vai que o Fluminense não se classifica. Não, a culpa é dos moleques. Não, a culpa da base que entrou. Exatamente. É que eu falo, é botar uma responsabilidade, por mais que jogue contra times de menos investimento, na conta de um garoto. Cara, quem tem que ter responsabilidade de classificação são os caras mais experientes que são. É por isso que os moleques jogaram o início e os experientes no final. Então, mas Se beleza, perdesse, mas jogou como o assim? início. Os moleques perderam o início e não afetou o Fluminense. Tanto que a Então, gente chegou na semifinal mas ainda vamos lá. assim. Se a gente Era o tivesse momento de classificado, jogar. e botar a culpa nos moleques. Tá falando pô. o profissional chegou nas semifinais? Não mas só muito por profissional. demérito, né? Também. A gente demérito. passou. Vamos ser sinceros aqui, que é a mas é classificação que é o culposa. colo do Fluminense. Sem Era intenção. só o Madureira ter ganho do Nova Iguaçu que a gente não teria disputado. Foi classificação culposa, Bom, mas tipo assim, culposa, isso aí. os moleques jogaram o início, como eles sempre vêm fazendo há Sim, anos. sim. E eu não acho que eles queimaram tanta etapa, porque se você for ver, o Riquelme mostrou que estava melhor que o Isaac, o Riquelme ficou e o Isaac desceu. Assim como vários outros moleques que jogaram bem, não tão bem e desceram de novo. Exato, concordo contigo O Riquelme 100%. foi o único que se destacou e ficou. Concordo contigo 100%. Sabe por quê? Porque nem todo jogador de base vai ter personalidade que o Riquelme teve. Sim, exato. Tanto que se você pegar e olhar o que o Riquelme e o Isaac jogaram na base, eu acompanho já um bom tempo isso, eu acho que o Isaac se destacou até um pouco mais do que o Riquelme. O Isaac teve mais destaque que o Riquelme. Não que um foi melhor que o outro. Não, os dois se completavam na base. Esse jogo lá, o último jogo, acho que foi até do título do Brasileiro na casa do Palmeiras, pô, eles brincaram. E o Isaac brincou naquele jogo. Só que a personalidade do Isaac não foi a mesma Eu acho que do o Riquelme Isaac no ele profissional. sentiu o profissional. O Sentiu. Riquelme não sentiu. Pô. O Aí Riquelme é onde entrou eu entro, João. driblando. Aí é onde eu entro, João, que eu falei assim, tinha que ter preparado os moleques melhor para poder estrear no profissional. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se o Fluminense. Abraço galera.